as suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Lá na igreja eu já criei uma doutrina que eu digo: enquanto você vai procurando, você vai glorificando. Aleluias, aleluias. Então você que já está aqui, entra nesse clima. Enquanto você vai procurando, você vai glorificando. Enquanto você vai procurando, você vai glorificando. Aleluias. Atos 3. Vai glorificando, vai falando glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo. Senhor, muito obrigado. Glória ao teu nome, porque o Senhor me permitiu chegar até aqui. Glória ao teu santo nome pela roupa que eu estou vestindo. Glória ao teu santo nome pela minha saúde, pelo meu relacionamento, pelo meu trabalho, pela minha família. Glória ao teu santo nome. Aleluia. Atos capítulo 3, meus irmãos. Nós vamos ler 8 versículos. Os primeiros 8 versículos que diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando, é claro, receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se de pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Eu sei que já foi orado, mas eu gostaria que você também curvasse a sua cabeça. Vocês oraram por mim, nosso diácono Alexandre orou por mim, e agora eu gostaria de orar por vocês. Senhor Jesus, neste momento eu quero dar continuidade a tudo aquilo, ó Deus, que os nossos irmãos já têm feito aqui por amor a Ti. E eu te peço, abençoa-nos nesta noite. Que os lábios sejam os meus, mas que a voz seja a Tua, porque contra a Tua voz ninguém pode. Por isso eu te peço, ó Deus, que a Tua voz nesta noite não fique limitada apenas aos ouvidos, mas que ela possa penetrar no espírito, possa penetrar no coração, na mente, na alma, edificando, vivificando, restaurando, restabelecendo, fortalecendo, alimentando, estruturando, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Fala conosco, ó Deus, e não te cales nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diga: Amém. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando eu recebi esse convite através do nosso diácono David, eu fiquei muito contente, primeiro com o tema legado. Diga-se de passagem, um tema maravilhoso, né? Legado. Por si só, o nome já traz uma grande representatividade. Legado. Só que, infelizmente, ao decorrer dos anos, ao decorrer dos séculos, nós temos perdido a sensibilidade de vivenciarmos o legado de Cristo sobre todas as coisas. Mas vamos entender um pouquinho o que é legado. E eu creio que essa igreja aqui é uma igreja que estuda, né? Eu vejo nas redes sociais algumas postagens de vocês lá na salinha com a professora. Então eu creio que possivelmente vocês já tenham estudado sobre legado. Então nada do que eu disser aqui será tão diferente do que vocês têm aprendido. O que é legado? Legado é aquilo que nós recebemos não para usufruirmos, mas sim para passarmos. Legado, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é diferente de herança.
Embora essas duas palavras, esses dois significados sejam muito próximos, mas eles são distintos. Herança é o que eu recebo, ou seja, algo que alguém deixa para mim. Legado é algo que alguém deixa em mim, sobre mim. Ou seja, a herança, quando um ente querido vem a falecer, ele deixa um carro, deixa uma casa, deixa um apartamento. Eu gostaria de receber uma herança dessa. Não que eu queira que alguém morra, mas eu gostaria de receber. E legado, ele está mais associado à parte moral. Legado, ele está mais associado à nossa conduta. Legado, ele está mais associado, muito mais envolvido ao nosso posicionamento. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Jesus, dentre todos os profetas, dentre todos os sacerdotes, foi aquele que mais nos deixou legados. Jesus deixou o legado do amor. Jesus deixou o legado do perdão. Jesus deixou o legado do ensinamento, ou seja, pregai a toda a criatura. Quando eu falo sobre perdão, certa vez perguntaram para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus disse, 70 vezes 7. Aqui era Jesus deixando o legado do verdadeiro significado do perdão, ou seja, perdoe infinitamente. Quantas vezes você tiver de perdoar, perdoe. Eu estou liberando legado, não para você, mas sobre você. Se você quer me representar no reino de Deus, então aprenda a perdoar. Aprenda justamente a vivenciar tudo aquilo que eu tenho vivido e que eu estou deixando não para vocês, mas sobre vocês. Isso se chama legado. E como eu mencionei antes, ao decorrer dos tempos, dos séculos, nós temos nos apegado muito mais ao que Cristo pode nos dar do que o que Cristo pode deixar em nós. Nós estamos muito mais interessados na casa, nós estamos muito mais interessados na porta de emprego, nós estamos muito mais interessados no carro, no relacionamento, na roupa, nas viagens, nos grandes restaurantes. Isso não é errado. Você pode sim ter determinados interesses, mas a palavra do Senhor diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus. Aqui era Jesus dizendo: preocupe-se primeiro, busque primeiro, se importe primeiro com aquilo que vem do céu. Isso é um legado que eu estou deixando para vocês, porque tudo que é terreno é passageiro, mas aquilo que eu deixo sobre a sua vida ficará até quando você me encontrar na eternidade. Isso é legado, é o nosso comportamental, é a nossa moral, é como nós representamos Cristo diante da nossa faculdade, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Isso é legado, porque quando eu recebo uma herança, eu não posso levar a minha herança para qualquer lugar. Se eu recebo um apartamento como herança, eu não tenho como levar o meu apartamento para festa de final de ano, digamos assim, um exemplo para vocês entenderem. Mas quando eu recebo o legado de Deus, eu tenho como levar o legado de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, aonde quer que eu vá, através do meu comportamento, através da minha índole, através do meu caráter. E hoje o que nós mais vemos são evangélicos, são pessoas que se dizem cristãs, que batem no peito para dizer: eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou diaconisa, eu sou obreiro, eu sou obreira, mas que infelizmente não vivem o legado de Jesus Cristo. E quando vivem tão somente à medida do que lhes convém. E Jesus está dizendo: você não pode viver apenas um, viva todos. Não viva apenas o perdão, viva o amor. Não viva apenas o amor, viva o estender as mãos. Não viva apenas o estender as mãos, viva o arrependimento, viva o abraçar, viva o receber. Isso é legado. E por que nós lemos esse texto? Porque esse texto é um texto que, quando eu estava estudando certa vez para ministrar na Igreja Casa de Oração Nova Aliança, esse texto ministrou muito sobre a minha vida, e eu vejo que ele também fala de legado. E por que ele fala de legado? Como eu acabei de mencionar, legado não é aquilo que a gente recebe
para usufruirmos, mas sim aquilo que nós recebemos para justamente passarmos, não é verdade? E eu lembro que quando a gente olha para essa história, narrada aqui no Evangelho de Atos 3, é uma história muito simples. Dentro de uma visão muito rápida, dentro de uma visão muito superficial, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. A gente vê Pedro e João subindo ao templo na hora nona, e na porta desse templo existe um coxo que estende as mãos pedindo esmola. Pedro olha para ele e diz: olhe para nós, não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, então levanta e anda. E o coxo levanta e começa a saltar e entra com eles para o templo. Foi isso que nós lemos, amém? Não lemos nada de diferente, amém? Só que quando eu olho para essa palavra, estudando, porque a palavra não pode ser apenas lida, para ser compreendida ela precisa ser estudada. Eu percebo que o que aconteceu em Atos 1 é exatamente a promessa, uma das promessas de Cristo, uma das promessas que Ele deixou para nós. Ou seja, em Atos 1, do 1 ao 8, é o cumprimento de uma promessa sobre a vida de Pedro, sobre a vida de João. E que promessa é essa? Você há de recordar que em João 14:12, a palavra diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Ou seja, aqui Jesus está dizendo: eu estou deixando um legado para vocês. E que legado é esse? A continuação daquilo que eu comecei. A continuação de um ministério dos céus aqui na terra. A continuação do estabelecimento do reino de Deus. Isso é legado. Então, quando a gente olha para esse texto de maneira superficial, legal, é um cenário de milagre. Mas quando a gente para estudar, a gente vê que é muito mais do que um milagre, é o cumprimento de uma promessa. Promessa que o Senhor Jesus falou há muitos e muitos tempos atrás, diante desse cenário. E eu fico muito contente com isso. Por quê? Porque hoje a gente ainda é capaz de viver milagres, frutos de promessas do Senhor. O Senhor é aquele que ainda cumpre as suas promessas. O Senhor é aquele que ainda é fiel e justo para cumprir, para terminar a boa obra que Ele começou. E quando eu olho para esse texto, eu vejo justamente isso: Jesus falando lá em João, mas cumprindo em Atos. Aleluia! E quando eu olho para esse texto, algo a mais que também me chama a atenção é quem de fato protagonizou esse milagre: Pedro. Pedro é um homem que, assim como eu e como você, teve várias falhas. Pedro é um homem que, como eu e como você, teve oscilações na sua trajetória com Cristo. Pedro é aquele que amava por demais, aprendeu a amar por demais Jesus, mas infelizmente o negou, momentos antes de Cristo ser crucificado. Pedro é aquele que foi capaz de identificar que Cristo era o Filho de Deus, a ponto do próprio Cristo dizer: não foi um homem que te revelou, mas o próprio Pai. Então veja que Pedro é um homem que, diante de toda a sua trajetória, ele foi oscilando. Chegou até um período a qual o próprio Senhor Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Por quê? Porque Pedro convivia com Jesus, Pedro andava com Jesus, Pedro caminhava, comia, dormia. Pedro até presenciou grandes milagres, mas nem por isso Pedro era convertido. Não é à toa que Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro se converteu, Jesus virou e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu o sabes. Então veja que Pedro é a figura que mais representa a mim e a você diante de todos os discípulos. Se nós olharmos para os evangelhos depois de Cristo, é claro, a figura que mais vem em alta é Pedro, porque a gente precisa aprender muito com Pedro. Enquanto Jesus representava a santidade dos céus, Pedro representava praticamente a humanidade.
mentalidade dos homens. E a gente precisa ver a mim e a você através de Pedro. Por quê? Porque outrora eu também neguei Jesus. Outrora eu também já vivi grandes milagres. Outrora eu também não era convertido. Mas hoje, para a glória do Senhor Jesus, não apenas eu, mas você também, nós somos convertidos. E qual é a prova disso? A prova disso é que hoje, num sábado chuvoso como esse, você poderia estar em qualquer outro lugar, você poderia ter dado qualquer outra desculpa, ou você também, de fato, poderia ter tido qualquer outro motivo, mas você decidiu lutar, você decidiu caminhar, você decidiu estar na presença como uma pessoa convertida. E como eu sei que você é convertido, quando eu justamente vejo que você tem todos os motivos para desviar, para ir para a direita, para a esquerda, mas você se mantém reto no caminho. Aleluia! E assim foi com Pedro. Pedro teve diversas oscilações, Pedro teve diversas demonstrações de amor, mas o negou, mas se arrependeu e se tornou um grande instrumento do Senhor. A ponto da sua primeira pregação, através do Espírito Santo, Pedro conseguir alcançar cerca de quase 3.000 vidas. Deus está falando, esse é o legado que eu tenho para vocês. Eu não olho para o que vocês foram, eu olho para o que vocês são, para o que vocês serão no futuro. Vocês conseguem olhar a vida de vocês até hoje. Eu era um pecador e ainda tenho falhas. Deus está falando, não se preocupe, mantenha-se no caminho, porque lá na frente eu tenho grandes obras para fazer através da sua vida. Mantenha-se apenas no caminho. Não importa se os problemas estão te forçando a olhar para a direita, não importa se os problemas estão te forçando a olhar para a esquerda. Mantenha-se no caminho, porque no caminho Deus vai fazendo a obra, Deus vai fazendo a modificação. Lembra do que aconteceu com os 10 leprosos? Jesus falou, vá até o sacerdote. Quando eles saíram da presença de Jesus, eles ainda eram leprosos. Eles estiveram com Jesus, na presença de Jesus, falaram com Jesus, ouviram Jesus, e quando eles saíram, ainda estavam leprosos, mas no caminho, aleluia, Deus está falando, o milagre só acontece na sua caminhada. Não adianta você vir, não adianta você ouvir Jesus, não adianta você falar com Jesus, não adianta você se relacionar se você não se mantiver no caminho. Deus quer que você se mantenha no caminho. Aleluia! Aleluia, Jesus! Vamos ao texto, meus irmãos. Essa ministração será expositiva. E o que é uma ministração expositiva? Quando a gente vai detalhando versículo por versículo. No primeiro versículo diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Quando nós olhamos para esse versículo, é um versículo simples, mas que traz algumas informações culturais para nós. Como assim culturais? Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e que nós vemos alguns nomes sendo citados repetidamente ou dentro de uma ordem, isso aponta para a liderança. Ou seja, o primeiro nome é o líder daquela missão ou o responsável de um determinado cenário. Então, quando eu vejo aqui Pedro e João, isso significa que daquela missão, quem era o líder era Pedro. Quando eu vejo muitas vezes Paulo e Silas, ou seja, o líder daquela missão era Paulo. Quando eu vejo Mesaque, Sadraque e Abidnego, o líder era Mesaque, e assim sucessivamente. Quer ver só? Quando eu vejo, por exemplo, pastor Aline e diácono David, quem é o líder? Quem é o líder? Pastor Aline. Quando eu vejo pastora Simone e diácono Lei, quem é o líder? Pastora Simone. Quando eu vejo Jesus Cristo de Nazaré e o ministério profético Yahvé, quem é o líder? Jesus Cristo de Nazaré é o nosso grande Yahvé. Aleluia, ele é o líder da igreja, ele é o cabeça da igreja, é ele que dá o direcionamento, é ele que dá as diretrizes, o grande eu sou. Aleluia. E a palavra diz assim ainda nesse mesmo versículo: juntos, eles subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona.
Que horas é essa? A nona. A hora nona é o que hoje representa para nós as 3 horas da tarde. Os judeus, assim como os romanos, eles tinham uma forma diferenciada de contar as horas. As horas para eles do dia começavam a partir das 7 da manhã, a partir das 6, melhor dizendo. Então, a partir das 7 horas era a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, e exatamente às 3 horas da tarde, dentro desse cronograma, era a hora nona. Então, aqui a gente sabe exatamente o momento o qual Pedro e João estavam indo ao templo, ou seja, às 3 horas da tarde. Ora, essa que por sinal Mateus, Marcos e o próprio escritor Lucas, eles deram uma ênfase, porque foi exatamente o horário ao qual Jesus se entregou, ou seja, na hora nona, às 3 horas da tarde. Então, como eu mencionei, esse texto ele é mais esse versículo ele é mais cultural. Versículo 2 diz assim: e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Aqui nós temos uma informação muito importante. Lucas, ele foi muito cirúrgico quando ele colocou desde o ventre de sua mãe. São informações que talvez passem desapercebido para nós a uma primeira leitura. Mas quando Lucas diz desde o ventre de sua mãe, aqui Lucas está apontando para o sempre desse coxo. Esse homem, ele sempre foi coxo. Esse homem passou por diversos aniversários, coxo. Esse homem passou por diversos natais, coxo. Esse homem passou por todas as estações do ano, coxo. Faça chuva ou faça sol, esse homem estava coxo. E isso aponta diretamente para as nossas próprias limitações e inclinações pessoais que trazemos conosco da nossa natureza adâmica, da nossa natureza caída. Existem pessoas que sempre tiveram inclinações para o adultério, existem pessoas que sempre tiveram inclinações para a mentira, existem pessoas que sempre tiveram inclinações para o roubo, existem pessoas que sempre tiveram inclinações para a discórdia, para a contenda. Mas aqui a palavra de Deus diz que este homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, ele teve um encontro com 2 homens de Deus. E o que eu quero dizer isso para você? O teu sempre pode ser sempre até hoje, se você se permitir se deparar com a palavra de Deus. Se depare com a palavra de Deus, que aquilo que sempre foi o sempre na sua vida deixará de ser hoje, deixará de ser hoje. Mas Joey, eu sempre adulterei. Se você se permitir ter um encontro com a palavra de Deus, o adultério sai e a fidelidade entra. Joey, eu sempre menti. Se você se permitir ter um encontro com a palavra, a mentira sai e a verdade entra. Aleluias, aleluias. Joey, eu sempre gostei de gerar contenda, discórdia, jogar um contra o outro. Se você se permitir ter um encontro com a palavra, a discórdia cai por terra hoje e você sai daqui sendo um propagador de paz. Aleluias, aleluias. E a palavra diz assim: coxo desde o ventre de sua mãe, o qual todos os dias o punham na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. Ou seja, ele era posto ali todos os dias, certo ou errado? Isso aponta para uma constância. Muitos pregam essa palavra dizendo que ele era levado ao templo, mas não, ele era levado à porta do templo. E existe uma diferença entre você vir aqui e entrar no templo e ficar na porta. Eu gostaria que você levasse a perspectiva de templo como presença. Existem muitas pessoas que vêm com a intenção de entrar no templo, ou seja, na presença, mas se mantêm apenas na porta, não conseguem ter acesso ao Santíssimo Lugar, não conseguem ter acesso ao que verdadeiramente tem poder para libertar. Poxa, Joey, eu vejo a irmã ministrando louvor também, ela tão abençoada. Poxa, eu vi a irmã tal dando um testemunho de livramento, eu vejo a irmã tal dando um testemunho de que Deus
E você pode até dizer, mas João, eu estou aqui dentro. Olha, eu aqui dentro do templo, do ministério profético que haver, meus irmãos, entenda que quando a gente fala de templo, nós estamos falando da presença de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, são limitadas à presença porque ficam na porta. Deus está falando para você, sai da porta e entra, porque o que eu tenho te esperando aqui dentro é muito maior do que está contigo, fazendo a manutenção sua aí fora. Aleluias, aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Esse coxo ele era posto ali todos os dias na porta do templo chamada Formosa. A porta do templo chamada Formosa era uma porta muito importante, porque era uma porta que dava acesso direto ao templo. Então era uma passagem de grande fluxo. Muitas pessoas que iam ao templo passavam ou saíam por ali, e ele ia para ali para pedir o quê? Esmolas. Para pedir o quê? Para pedir esmolas. Agora, como que alguém está tão próximo da presença e pede esmolas? Como que alguém necessitado vai tão perto da presença e pede esmolas? A palavra do Senhor diz: pedi, pedi, mas não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis mal. Muitas das vezes nós pedimos o que nós queremos e não o que nós precisamos. Esse coxo aqui, ele pedia o que ele queria, não o que ele precisava. Mas entenda que aquilo que ele queria fazia manutenção da sua prostração. Aquilo que ele queria não dava liberdade, muito pelo contrário, reagendava a vida dele para que no dia seguinte ele estivesse ali novamente na porta do templo. Deus está falando, atente-se para aquilo que você diz que quer, porque aquilo que você quer só tem feito a manutenção do teu erro, do teu pecado, só tem feito a manutenção da sua... Você está se desviando justamente porque você quer, mas você não se preocupa com aquilo que verdadeiramente você precisa. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O coxo só ia para ali para pedir esmola. O templo, a presença, um local onde certamente acontecia diversos milagres, onde acontecia a manifestação da presença de Deus. Ele chegava perto, mas não entrava. E o que pedia, pedia o que queria, não o que precisava. Aleluia! Versículo 3, meus irmãos: o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Meus irmãos, quando eu estava estudando essa palavra pela primeira vez, eu identifiquei que a palavra poderosa que Pedro liberou sobre a vida daquele coxo não foi levanta e anda, mas sim olha para nós. Quando Pedro disse, na primeira perspectiva, olha para nós, Pedro estava querendo dizer: olha o que Deus fez na nossa vida, e Ele pode também fazer na sua. Quando Pedro diz, olha para nós, era a mesma coisa que Pedro estivesse dizendo: eu era um homem que oscilava na fé, eu era um homem pecador, eu era um homem imerecedor, e ainda hoje eu não mereço tanta graça e tanta misericórdia, mas olha o que Ele fez na minha vida, e o que Ele fez na minha vida, Ele ainda tem poder para fazer na sua. Então olhe para nós. E chega a ser envergonhador nos dias de hoje, né? Será que vocês, nós teríamos essa ousadia de falar, olhe para nós, para nos darmos como exemplo? Com o microfone na mão eu consigo até dizer, olhe para nós, mas sem o microfone na mão, nos bastidores, onde somente Deus me vê, onde somente Deus vê a cada um de vocês, porque a própria palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando não apenas os bons, mas também os maus. Será que nós temos essa moral de falar, olha para nós, porque em mim você vai ver Cristo?
vai ver o reflexo do Espírito Santo. Será que verdadeiramente é isso que as pessoas vão ver em nós? Será que realmente é isso que nós temos transparecido através daquilo que nós temos aprendido aqui? Algo que eu sempre falo lá no ministério, na igreja, Casa de Oração Nova Aliança, eu sempre falo, assim como Tiago certa vez mencionou, sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Não adianta você estar aqui, os cultos aqui acontecem às quintas e aos domingos, certo? Não adianta você estar aqui às quintas, aos domingos, pontualmente, aprendendo, consumindo, se alimentando, se você não pratica lá fora. Porque a prática aqui dentro é muito fácil. A prática tem que ser lá fora. O legado que o Senhor nos deixou é lá para fora. Lembra do que o Senhor Jesus disse? Que nós receberemos poder para ser testemunhas dele na Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo, vocês vão receber poder, mas não é para ficar num local fixo não. É para testemunhar o meu nome no mundo. E como nós temos testemunhado? Como vocês, integrantes do Ministério Profético Yahvé, têm testemunhado o nome da igreja, o nome de Cristo, o nome do Senhor. Paulo certa vez disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, isso significa que eu não posso mais falar como eu quero, eu tenho que falar como Ele falava. Eu não posso mais agir como eu quero, eu tenho que agir como Ele agia. Lembra quando Pedro negou Jesus? Quando Pedro negou Jesus, as pessoas falavam assim, você andava com ele, você fala igual a ele, você anda igual a ele. Ou seja, Pedro já estava tão envolvido com Cristo que já não dava mais para ele dizer eu não conheço. Por quê? Mas porque as suas atitudes revelavam, as suas atitudes já falavam por si só. O que as suas, as minhas, as nossas atitudes têm falado sobre Cristo? Será que realmente nós temos exercido o legado de Cristo? Será que realmente nós temos exercido o legado que Deus deixou para todos nós através do sacrifício do seu Filho na cruz? Joey, eu tenho exercido. Sempre que a pastora Aline e Simone elas fazem uma ação social, eu vou lá, me candidato e vou lá para entregar comidas, para louvar. Meu irmão, isso é muito bom, isso é muito louvável, necessário, muito plausível, mas não é apenas isso. Porque você vai dar comida, você vai disponibilizar, compartilhar comida para os moradores de rua uma vez por mês, no máximo 2 vezes por mês, e o restante do mês? Como que você é? Quando você passa por alguém na rua, uma pessoa necessitada, como que você age? Será que sequer você ora pela vida dessa pessoa? Porque nem sempre a gente tem dinheiro. Eu realmente também não tenho dinheiro para dar para todo mundo. Mas quando eu vejo uma pessoa necessitada, eu me compadeço daquela pessoa e eu falo, Senhor, toma nas tuas mãos. Senhor, eu não pude dar, mas aquele que vier depois, abençoa para que dê. Supra, Senhor, traga aí um pão, traga um alimento para que essa pessoa possa realmente se alimentar e matar a fome dela. Que tipo de legado, que tipo de comportamento, que tipo de atitudes nós temos vivido? Aleluia! Então, na primeira perspectiva, essa é a primeira, quando Pedro diz, olhe para nós, ou seja, olhe para o nosso testemunho. A segunda perspectiva, e eu já vou avançando, é que Pedro queria doutrinar esse homem a ter um novo comportamento. Como nós, talvez todos já saibam, todos os coxos ou todos aqueles que tinham uma deficiência, eles ficavam sentados na porta do templo, ou na porta de um determinado tanque, assim como o tanque de Siloé, e assim como outros tanques, enfim, e eles ficavam numa esteira ou num cobertor, ficavam sentados, e certamente com uma capa ou com uma túnica que eles colocavam sobre as suas cabeças, até mesmo como vergonha, porque eles, claro, era constrangedor. Então, muitas das vezes, eles apenas estendiam as mãos, sem sequer olhar para a cara daqueles que estavam passando. Então, é bem aceitável que esse coxo estava sentado. Pedro e João, ele viu Pedro e João se aproximando, ele abaixou a cabeça e pediu a esmola. E Pedro então diz, olhe para nós. Esse
Esse olhe para nós era Pedro dizendo: olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. Até hoje você foi coxo porque você só olhava para baixo, você só olhava para o teu problema. Mas quando você passar a olhar para o alto, de onde vem o teu socorro, você vai ver que a sua vida vai mudar. Então pare de olhar para baixo e olhe para o alto. Aleluias, aleluias. Se eu aqui agora, se porventura a irmã ali, qual é o seu nome, irmã? Cíntia. Se a irmã Cíntia estiver falando de mim, claro que ela não vai fazer isso, né? Mas se a irmã Cíntia estiver falando de mim, caso eu olhe para ela, eu vou me preocupar, eu vou me chatear, eu vou me magoar. Mas se a Cíntia estiver falando de mim e eu passar por ela olhando para o alto, eu não vou nem perceber o que ela está falando. E é isso que Cristo quer para nós, que nós olhemos para o alto. Tem pessoas que deixam de caminhar porque A e B falaram de você. Tem pessoas que deixam de caminhar porque A e B te apedrejaram. Tem pessoas que deixam de caminhar, deixam de louvar, deixam de ministrar a palavra por conta de disse-me-disse. Deus está falando, você está se paralisando porque você está olhando para baixo. Olhe para cima, olhe para cima, olhe para cima, de onde vem o teu socorro. Aleluias, aleluias. Pedro queria tratar a mente daquele coxo. Pedro entendia que não adiantava liberar uma palavra para que ele andasse sem antes dar o devido direcionamento. Porque não adianta simplesmente andar. Nós temos que andar caminhando com a intenção de irmos para o alto. Aleluia. Lembra que o povo de Israel, o que aconteceu com o povo de Israel? Eles foram libertos da opressão do Egito. E no caminho para Canaã, para a terra prometida, eles ainda estavam olhando para baixo, ou seja, para o Egito, para trás. Deus está falando, não é atrás que você tem que olhar, não é para o lado, nem para o outro, nem para baixo, é olhar para o alto. Olhe para o alto, para a frente e para o alto. O que aconteceu, o que acontece com você à sua esquerda, o que acontece com você à sua direita, não se preocupe. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Já no versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então Deus está falando, mantenha-se olhando para o alto, porque todas as pedras que vêm na sua direção na direita vão cair, todas as pedras que vêm na sua direção na esquerda vão cair, enquanto você estiver olhando para o alto. Para o alto. Olhe para o alto. Versículo 5: e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu te tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluias. Aqui eu vejo Pedro justamente exercendo o legado de Cristo. Por quê? Porque Cristo veio para dar vista aos cegos, Cristo veio para libertar os cativos, Cristo veio para trazer a salvação aos que estavam perdidos. E Pedro aqui está justamente liberando o legado que ele recebeu de Cristo sobre a vida de uma outra pessoa que estava necessitada. Será que nós temos feito isso? Muitas pessoas recebem muito de Deus, mas retêm, não compartilha, não libera sobre a vida do seu irmão. E Pedro aqui justamente ele foi ousado. A própria palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 1,7 que ele não nos deu um espírito de covardia, mas sim de ousadia. Até então Pedro nunca tinha promovido qualquer tipo de milagre. Se nós olharmos aqui, Pedro, depois que Jesus foi assunto aos céus, Pedro sim foi convertido. Pedro pregou para cerca de milhares de pessoas e cerca de 3.000 se renderam, como eu já bem disse. Mas aqui foi o primeiro milagre efetivado por Pedro, porque Pedro foi ousado. Pedro disse: se ele liberou sobre mim uma palavra, dizendo que através dele, através do nome dele, através do Espírito
Santo, eu seria capaz de fazer obras como as que ele fez e ainda maiores. Então é agora que eu quero ver. Eu vou colocar essa palavra em prática. E Pedro simplesmente liberou dizendo: eu não tenho nem prata, eu não tenho nem ouro. Ou seja, eu não tenho aquilo que você quer, mas eu tenho aquilo que você precisa. Jesus Cristo de Nazaré. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluias. Será que nós temos sido ousados? Muitos de nós somos ousados para colocar Deus na parede, para falar: Senhor, eu estou aguardando a minha bênção. Senhor, até agora o Senhor não fez. Senhor, irmão tal, a irmã tal já estão cantando vitória, até agora a minha vitória ainda não veio. Nós somos ousados para isso, mas para propagar a palavra de Deus, será que nós temos sido ousados? Será que nós realmente temos feito valer o ide e pregai a toda a criatura? Aleluia! No versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérias se firmaram. E saltando ele, pôs-se de pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando eu olho para esse versículo, e tomando pela mão direita, eu lembro exatamente do cenário do qual, certa vez na segunda tempestade, os discípulos estavam completamente atordoados, os discípulos estavam completamente desesperados, e eles começam a ter uma visão. E que visão é essa? Era de Jesus caminhando sobre o mar. E Pedro, esse mesmo Pedro que eu falei que oscilava, esse mesmo Pedro que eu falei que amava e que justamente teve a sensibilidade de identificar que Cristo era o Filho de Deus, Pedro, ele foi ousado e disse, todos ali ficaram atormentados achando que era um fantasma, e Jesus disse: não temam, sou eu, Cristo, Jesus. E Pedro disse: se és tu, manda-me ter contigo. Só que aqui era Pedro desafiando Jesus. Aqui era como se Pedro estivesse dizendo assim: se tu realmente és o Filho de Deus, manda-me ter contigo. Se tu realmente tens o poder que tu diz que tem, manda-me ter contigo. Se tu realmente és o leão da tribo de Judá, manda-me ter contigo. E Jesus simplesmente disse: vem. E Pedro acatou a palavra de Jesus e começou a caminhar sobre as águas. Mas por um momento veio o vento e Pedro oscilou e começou a afundar. Só que aí Jesus veio com as suas fortes mãos e segurou na mão de Pedro. E aqui agora Pedro está fazendo a mesma coisa que ele vivenciou com Jesus, mas não estendendo, mas recebendo a mão estendida de Jesus. Ou seja, Pedro aprendeu a estender a mão aos necessitados. Pedro aprendeu a estender a mão aos caídos. Só que hoje em dia, o que a gente mais vê são pessoas que estendem a mão não para levantar, mas para empurrar, para derrubar, para envergonhar. Jesus está dizendo: não foi esse legado que eu deixei, não foi isso que eu ensinei. Pedro teve todas as oscilações, Pedro teve todas as falhas. Quando ele estava afundando, ainda assim eu o segurei. Judas, mesmo Judas tendo traído, mesmo Judas tendo vendido Jesus, mesmo Judas tendo trago os soldados para capturarem Jesus, quando Judas se apresenta na frente de Jesus, Jesus diz: aqui vens a mim, amigo. Será que nós temos peito de chamarmos de amigo aquele que nos tem traído? Porque foi isso que Jesus nos ensinou. É esse legado que Cristo nos ensinou. É esse legado que Cristo nos deixou. Porque amar aqueles que nos faz bem, como a gente já bem sabe, é muito fácil. Abraçar aquele que nos faz bem é muito fácil. Mas e aqueles que nos caluniaram? Meus irmãos, muitas das vezes as pessoas que nos caluniam, as pessoas que nos apedrejam, muitas das vezes eu vou falar,
Muitas pessoas não fazem isso por mal, fazem por imaturidade. E Jesus entendia que Pedro se vendeu justamente por imaturidade. Pedro vendeu Jesus por imaturidade. Por isso Jesus o perdoou. Então, quando as pessoas te apedrejam, quando as pessoas te vendem, quando as pessoas te caluniam, quando as pessoas te criticam, na verdade são pessoas que ainda precisam de um amadurecimento na fé. Joey, mas quem me caluniou, ou quem fez isso ou fez aquilo, foi o pastor tal, foi o diácono tal, foi fulano, foi Beltrano. E quem disse que cargo significa perfeição? Paulo certa vez disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, e aquele que eu não quero, esse eu faço. Aqui Paulo está dizendo: ainda que eu tenha vivido diversas experiências com Cristo, ainda que eu tenha me tornado um grande pregador do Evangelho, mas eu ainda não sou perfeito. Eu não sou perfeito. O Joey está pregando aqui hoje, mas o Joey não é perfeito. As minhas pastoras não são perfeitas. As pastoras de vocês não são perfeitas. Vocês não são perfeitos. Mas para a glória de Deus, em graça e misericórdia, Deus não veio para os perfeitos. Aleluia! Deus veio exatamente para os imperfeitos. Deus veio exatamente para transformar a vida daquele que não era para ser. Aleluias, aleluias. E no versículo 8, finalizando, nós já lemos, mas eu vou ler novamente, diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Meus irmãos, essa palavra diz que esse coxo, ele era coxo há mais de 40 anos. Isso a gente vê em Atos capítulo 4, no versículo 22, se não me engano, mais precisamente. E uma pessoa que sempre foi coxo, seria normal que ao ter os movimentos das pernas, ele fosse se encontrar com seus amigos, ele fosse se encontrar com os seus familiares para contar a novidade. Eu estou andando, olha o que aconteceu comigo, isso é super normal e aceitável. Acredito que talvez eu, na mesma situação, faria o mesmo. Eu iria para os meus irmãos: olha só, minha mãe, pai, olha só, eu estou andando, eu posso andar, eu posso girar, eu posso fazer, eu posso acontecer. Mas aqui a gente vê esse coxo entrando no templo, ou seja, onde ele sempre foi privado, agora pelos movimentos que Deus o abençoou para ter em suas pernas, ele passou a ir para o templo. E a palavra é bem clara, a palavra deixa bem claro que ele entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. Aleluias, aleluias, andando e saltando e louvando a Deus. Ou seja, aquele coxo que foi coxo a vida toda, que foi coxo dentro de um sempre, agora podendo ir para qualquer lugar, optou em estar na presença. E eu louvo a Deus, porque hoje vocês poderiam estar em qualquer outro local. Eu, por exemplo, com meu irmão que é o João, a gente gostaria de, por exemplo, agora estar num restaurante japonês, né, João? Nós gostaríamos de estar em qualquer outro lugar, né, viajando, enfim. Mas hoje, em graça e misericórdia, Deus nos trouxe, Deus liberou o movimento das nossas pernas. E claro, quando Deus dá um movimento das pernas, Ele não te obriga a estar na presença. Você fica na presença se você quiser. Não é à toa que dentro da passagem dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer, ou seja, os outros meteram o pé. Certo ou errado? Então Deus, ele não te obriga a ficar. Você fica porque você quer, porque você tem que ficar por prazer. E aqui a gente vê esse homem que até então era coxo, andando e justamente indo exaltar e glorificar aquele que tinha verdadeiramente dado o movimento das pernas. Ele entende que não foi Pedro.
Por quê? Porque Pedro disse: em nome de Jesus, de Jesus Cristo, o Nazareno. Ou seja, o coxo também entendeu. Pedro foi só um instrumento, mas a fonte do milagre foi um poder que existe no nome de Jesus. Então, que assim como Pedro, nós também sejamos canais de milagre. Assim como Pedro, que nós possamos estender a mão ao próximo. Assim como Pedro, que nós possamos ter a sensibilidade do Espírito para identificar que nem tudo que o irmão quer é o que o irmão precisa, porque muitas das vezes aquilo que ele quer só vai gerar a manutenção de uma vida em prostração. E esse é o legado que nós aprendemos Aleluia. com Pedro, porém o legado deixado através de Cristo. Porque Pedro por si só não teria aprendido tudo isso, não é verdade? A maior fonte de legado que nós temos pautado na Bíblia é o próprio Senhor Jesus. Então, se você quer viver legado, aprenda com o nosso professor, o grande eu sou. Mas não aprenda apenas para você, não aprenda apenas para guardar, aprenda para compartilhar e para propagar aquilo que você recebe dele. Amém? Que Deus seja louvado, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.